Fazer faculdade de enfermagem, mas não atuar na assistência ao paciente. Diversas vezes eu ouço relatos ou leio relatos aqui nos comentários do YouTube de pessoas que estão às vezes infelizes ou estão em dúvida de que caminho tomar na sua carreira profissional de enfermagem, porque muitas vezes não querem trabalhar na assistência. Mas será que existe alguma outra alternativa para o enfermeiro a não ser assistência ao paciente ali hospitalar? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem e você está no Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nesse vídeo aqui nós vamos estar conversando sobre outros caminhos que o profissional de enfermagem pode estar tomando a não ser, além do caminho hospitalar. Aquele caminho padrão que todo mundo conhece, trabalhar em casa de repouso, trabalhar no hospital, trabalhar em uma clínica, contato direto com pacientes, mas quais outras alternativas que existem para enfermeiro? Vou começar aqui desde já. Existem diversas, muitas outras alternativas, mas nesse vídeo eu trouxe 5 das que talvez estejam mais crescendo e que mais demandam profissionais na atualidade. E iniciando aqui com quem gosta de gestão. Gestão hospitalar. Claro que você pode estar pensando agora, Fábio, mas tem um conhecido meu aqui que ele fez o curso, a faculdade de gestão hospitalar, ele não fez enfermagem para depois ir para gestão e tal. Também tem esse caminho? Claro que tem. Através de uma pós-graduação, como eu coloquei aqui embaixo para vocês, através de uma pós-graduação você pode estar se pós-graduando em gestão hospitalar, fazendo também cursos nessa área, cursos de extensão, onde você pode estar atuando, você vai adquirir ali as ferramentas necessárias para que você consiga estar trabalhando numa gestão, como gestor hospitalar. Então, você pode estar coordenando recursos, você vai estar fazendo planejamentos estratégicos, muitas vezes da própria enfermagem. Você vai ser ali conhecido como o coordenador de enfermagem, o supervisor de enfermagem, não no setor, mas sim hospitalar. E você vai estar tendo que fazer todo este controle de toda a enfermagem, por exemplo, do hospital, ou quiçá mesmo como diretor hospitalar, ou auxiliando ali o diretor hospitalar, trabalhando nessa questão de recursos, gerenciamento de equipes e assim por diante. E como eu já disse para vocês, como que eu faço para chegar lá, Fábio? Como você faz para chegar na gestão hospitalar? Você faz uma pós-graduação em gestão hospitalar e depois começa a mandar ali seu currículo, concorrendo diretamente a vagas relacionadas à gestão hospitalar. Aqui já é um pouco mais a minha praia. A segunda alternativa que eu estou trazendo para vocês é trabalhar com ensino e educação em enfermagem. Fábio, o que é isso? Você pode estar sendo um educador em enfermagem. Você vai ministrar aulas em escolas de enfermagem, sim, ser professor de uma escola de enfermagem, seja escola técnica ou na graduação, ou até mesmo em instituições de treinamento, onde você muitas vezes só com a graduação, você não precisa necessariamente estar fazendo outros cursos. É legal que você tenha alguma certificação específica, mas, por exemplo, para dar um treinamento de primeiros socorros dentro de um centro de treinamento, você pode muitas vezes estar sendo só profissional graduado, que fez ali um cursinho de extensão, que fez um curso específico e você ministra lá esse curso em loco ali para aquela associação, para aquele hospital, aquele curso de educação continuada, por exemplo. Claro que é sempre muito interessante que você, antes de se tornar um educador, você tenha experiência clínica para você poder estar demonstrando, trazendo através de casos que aconteceram com você, coisas que você trouxe da sua prática hospitalar para a sala de aula, para que o aluno tenha inspiração naquilo também que é vivência e não só teoria, sabe? É muito interessante, mas não é necessário. Fábio, é 100% de necessidade. Não é um pré-requisito, mas é de bom grado, é legal. E cá entre nós que já fomos estudantes de enfermagem, você que é estudante de enfermagem, gosta ou prefere ali daquele professor que tem aquela vivência, que traz casos clínicos, que traz aquela experiência dele, que cita, ele dá uma aula sobre um determinado tema e fala, teve uma vez que eu cuidei de um paciente e conta a história. É muito mais legal, é muito mais interessante e deixa a gente muito mais motivado a estudar. E Fábio, como que eu faço para ser educador em enfermagem? Eu quero ser professor de enfermagem como você. Você pode estar fazendo uma pós-graduação em educação em enfermagem, você pode estar fazendo... Aí aqui a gente vai ter uma questão distinta da pós-graduação, que você pode estar indo ou para o lato sensu ou para o stricto sensu.
O que significa o lato sensu? É aquela pós-graduação tradicional que a gente está acostumado, né? Aquela pós-graduação com duração de um ano e meio, que você pode muitas vezes estar fazendo até online hoje em dia. Já o stricto sensu, a gente vai estar falando especialmente de mestrado e doutorado. Tá bom? Então, para quem quer ser um educador em enfermagem, para quem quer trabalhar com aulas, é muito mais interessante você estar indo para o lado stricto sensu, que você também vai estar atrelado à linha de pesquisas ali, mas não necessariamente você tem que ir para pesquisa, mas você pode estar indo, e majoritariamente as pessoas que vão para o mestrado e doutorado, elas acabam tomando o rumo da educação em enfermagem. Ou se não, muitas vezes você mesmo graduado ou fez uma pós-graduação simples ali em ensino de enfermagem ou naquela sua própria área, você consegue às vezes estar dando aulas ou só pela oportunidade de trabalho. Eu sou, por exemplo, enfermeiro pós-graduado em pediatria e neonatologia, eu poderia muito bem estar, às vezes, assumindo essa matéria num curso de graduação simples, etc. Mas eu ficaria muito restringido a essa matéria, por exemplo. Terceira área que tem crescido muito na atualidade é a consultoria em enfermagem. O que você faz na consultoria? Fábio, eu já ouvi falar algumas vezes sobre consultoria em enfermagem. O que é isso exatamente? Você oferece consultoria para instituições de saúde, para empresas farmacêuticas ou dispositivos médicos. O enfermeiro ele vai acabar ali compartilhando a sua expertise para melhorar processos, melhorar as práticas, né, melhorar políticas relacionadas à saúde. Tá? Então, o enfermeiro ele vai compartilhar suas ideias, vai trazer o aspecto legislativo da enfermagem para melhorar processos dentro daquela empresa, dentro daquele hospital, daquela clínica, daquele consultório médico, daquele consultório de enfermagem, por exemplo. E como que você faz para ser um consultor em saúde, Fábio? Você pode estar fazendo cursos relacionados à consultoria. Claro que hoje em dia, muitas pós-graduações de auditoria estão já, trocaram de nome. Então, auditoria e consultoria em enfermagem, né? Você consegue, com uma pós-graduação, tá meio que tem dessas duas opções de trabalho, mas muitas vezes você só sendo graduado com uma pós-graduação sobre qualquer que seja o tema, você consegue estar também adquirindo uma oportunidade de trabalho para trabalhar com essa consultoria. E cá entre nós é um serviço que, caso você tenha confiança e você tenha se dedicado bastante durante a sua graduação, logo após a graduação você já pode estar oferecendo, mandando fazer uns cartõezinhos de visita e oferecendo consultoria para serviços. Tá? E aí, através da sua própria experiência, você vai adquirindo experiência e vai ficando cada vez melhor aí nesse seu negócio. Outro campo que tem crescido muito e cada vez mais enfermeiros estão sendo necessitados neste campo é a gestão da qualidade e segurança do paciente. Aqui, o enfermeiro vai acabar se concentrando para garantir a qualidade aos cuidados de saúde e a segurança do paciente. Né? Mas fazendo o que exatamente? Né? Desenvolvimento de protocolos, por exemplo, políticas, medidas para evitar erros médicos e melhorar a experiência do paciente. Autonomamente, eu posso oferecer esse serviço para um hospital? Geralmente, hospitais, clínicas, consultórios, elas têm o próprio setor de gestão de qualidade dentro. Então, você, em geral, vai estar atrelado, você vai ser um funcionário dessa empresa, mas para trabalhar no setor de qualidade. Você vai ter a sua mesinha de escritório lá no prédio administrativo desse hospital e você vai trabalhar trabalhando com indicadores, né, trabalhando em cima dos indicadores que são coletados, e criando novos protocolos para você adquirir novos indicadores e trabalhando em cima desses indicadores para trazer melhorias para a prática de enfermagem. Sempre pensando, claro, em protocolos, em processos, em guidelines que já existem e que são lançados anualmente ali por todos os órgãos de enfermagem mundial. E como que você faz para trabalhar na gestão? Fábio, eu gostei disso, quero trabalhar com isso. Você pode estar fazendo uma pós-graduação em gestão da qualidade, pode estar fazendo cursos específicos para isso, ou até mesmo uma oportunidade de trabalho que surgir no seu hospital como enfermeiro assistencial. Às vezes você se destaca por fazer um serviço mais interessante nisso, ou às vezes você tem essa vontade, você começa a externalizar isso para o seu coordenador de enfermagem e ele pode talvez estar conseguindo ali uma vaga para você. E a última e não menos importante oportunidade que você tem como enfermeiro para estar trabalhando, além da assistência de enfermagem junto ao paciente, é trabalhar com tecnologia em saúde. Isso tem crescido cada vez mais. E o que exatamente o enfermeiro faz nesse momento aqui? Você vai estar trabalhando entre a saúde e a tecnologia, ajudando no desenvolvimento de soluções tecnológicas para melhorar os cuidados de saúde, tá bom?
Um exemplo muito claro disso é o prontuário eletrônico do paciente. O prontuário eletrônico ele tem sido cada vez mais implementado no Brasil e no mundo, onde você tem não mais o papel físico, né, o prontuário físico do paciente, mas sim no computador. E isso tem que ser cada vez otimizado, tá? E otimizado para a sua realidade. Eu, por exemplo, sou enfermeiro pediatra. É horroroso, é horrível você ter que trabalhar com um sistema que é voltado para a saúde do adulto. Ele não te oferece as ferramentas necessárias para você estar colocando as informações de saúde infantil e que você consiga ter acesso, rápido acesso a essa informação. Na pediatria, por exemplo, é muito importante que a gente consiga ver uma curva de evolução da temperatura, tá? E geralmente em folhas adultas você tem tabelas onde você escreve, né, ou digita, no caso, a temperatura. É muito ruim você conseguir ficar olhando por tabela, é muito mais fácil você ver em formato gráfico essa temperatura. Então, é muito interessante, é muito importante que o enfermeiro traga essa expertise da prática clínica para a parte tecnológica e junto a um sistema de tecnologia da informação, junto a um técnico de informação, vocês trabalharem para desenvolver um sistema que seja agradável e otimize o trabalho da enfermagem. A gente sabe que a gente não tem tanto tempo assim na assistência para ficar perdendo na frente do computador, porque a gente tem muito o que fazer junto ao paciente, né? Quem está ali na assistência, e é muito importante que esse profissional que está trabalhando com tecnologia em saúde tenha esse tato e ajude, né, a facilitar o trabalho do enfermeiro que está ali na assistência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido esclarecedor e tenha trazido talvez algumas ideias para vocês, ou principalmente para você que está ali procurando novas alternativas e muitas vezes não está sabendo para onde ir, já que não está mais se vendo ou não está mais se identificando na assistência de enfermagem. Te entendo. Se você não clicou no botão gostei no início desse vídeo, já clica agora, me ajuda, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, isso dura menos do que 1 minuto e você me ajuda demais. E se inscreve, claro, também no canal, se você não for inscrito ou inscrita. A gente tem vídeo toda semana aqui no canal. Te vejo então na nossa próxima semana com mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau.